Sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? E hoje nós estamos falando sobre colonização portuguesa na América. A colonização portuguesa na América, ela é importantíssima para o nosso final de conteúdo do nono ano, porque é com ela que nós encerramos, né, as colonizações europeias. De cara, já lhes apresento a primeira missa realizada em território brasileiro, no sul do litoral baiano. Essa missa foi feita no dia 26 de abril de 1500. Foi um dia de domingo. Olha, por coincidência, a missa ser no dia de domingo. Então aí, nós temos aí realizando essa missa no sul do litoral baiano, né? Lá na praia chamada Praia Coroa Vermelha, Praia da Coroa Vermelha, né? Em Santa Cruz de Cabralha. Olha o nome, Santa Cruz de Cabralha. De Cabralha vem de Cabral, né? Então não esquece, foi na Bahia, por onde os portugueses chegaram. Em 22 de abril, ele desembarcou em Porto Seguro, né? Na Bahia, né? No território baiano, onde ele apostou e viu lá o Monte Pascoal. Por isso que o Monte Pascoal, não esqueçam, referência ao mês de abril, quando ele chegou e ele viu este monte. E aí, gente, o bispo português que está aí na frente de vocês é o bispo Henrique de Coimbra. Tu não esquece o nome dele. Henrique de Coimbra foi o primeiro bispo que veio de Portugal junto com a comitiva de Pedro Álvares Cabral. E aí ele reza, ele celebra a primeira missa do Brasil, primeira missa do território brasileiro, né? No dia 26 de abril, 4 dias depois do desembarcar da comitiva, né, do Pedro Álvares Cabral. Então, tu não esquece isso, que eu vou cobrar na tua vida isso daí, certo? Para começar, a gente tem que lembrar de dois tratados. Um assinado em 1493, né, aquele tratado que os portugueses não aceitaram, né, inclusive foi um tratado que vai ter como o idealizador e vai ter o que vai assinar esse tratado, a ideia dele vai ser a partir do Papa Alexandre VI, né, onde seriam disponibilizadas apenas 100 léguas, né, para os portugueses, né, e essa linha dessa proposta espanhola era ridícula, né? A partir da linha de Cabo Verde da ilha, né? Esse tratado, vocês lembram que eu falei, né? Não foi aceito e foi construído outro tratado. E este sim passou a valer. O chamado Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, né? Na cidade de Tordesilhas, em Portugal. O tratado, assim, então, ele definia as 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, de onde vocês estão vendo, né? Quando falamos em história do Brasil, hoje vocês vão aprender como se divide a historiografia do Brasil. O nosso período brasileiro é dividido em 4 partes. O período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, tu não troca isso, porque eu vou cobrar isso de vocês. De 1530 a 1822, que é o período colonial, tu não esquece. De 1500 a 1530, pré-colonial. De 1530 a 1822, período colonial. De 1822 a 1889, proclamação da República, período imperial. E com a proclamação da República até os dias de hoje, nós chamamos de período republicano. Então, o assunto que hoje nós iremos falar vai ser de 1500 até 1640, quando termina a União Ibérica. Quando termina as posses da Espanha sobre o território de Portugal. Porque quem vai dominar Portugal é Espanha, a partir da União Ibérica, assinada em 1580, e que a União Ibérica ficou até 1640. Durante esse período da União Ibérica, que é onde termina a nossa aula de hoje, ela se dá quando a Espanha domina Portugal e, inclusive, domina, né, as colônias portuguesas.
mas ela se acaba, esse período se acaba, voltando ao domínio português. Então, a aula de hoje vai até 1680, até 1640, perdão, com o fim da União Ibérica. Tá, então, bora lá. Vamos falar de 1500 a 1530. Tá? O que é 1500 e 1530? Ora, 1500 a 1530, né, é o convívio dos europeus na América, né, o convívio dos europeus dentro dessa sociedade que aqui já existiam, no continente americano. Nós temos os espanhóis e possuímos também os portugueses. Existiam nas sociedades indígenas, na América, duas formas de organização. Existiam as sociedades de formas hierárquicas, ou seja, de uma hierarquia, e existiam sociedades de formas igualitárias. No Brasil, as nossas sociedades tribais indígenas eram igualitárias, mas não assim também não o era quanto à questão dos incas, dos astecas e dos maias. Quando os espanhóis dominaram os astecas, os incas e os maias, os povos pré-colombianos, eles encontraram uma sociedade organizada de forma hierárquica. Existia uma divisão social entre estes povos. Então, os espanhóis adquiriram, obviamente, entraram neste momento aí, fortalecendo o seu Estado, né? Fortalecendo o seu poder, porque já existia uma organização social hierárquica nesse território, dos incas, dos astecas e dos maias. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e viram as sociedades tribais, eles viram que não havia essa organização, né, hierárquica. Então, nós, brasileiros, tivemos uma forma de colonização introdutória totalmente diferente dos espanhóis. Por isso que o Brasil, a colonização foi diferente dos espanhóis nesse sentido, porque a nossa sociedade indígena não era dessa mesma maneira como eram os incas, os astecas e os maias. A organização social dos maias, dos astecas, dos incas, fazia-se então a divisão social totalmente onde havia indivíduos que eram mais privilegiados do que outros. O Estado é comandado pela elite. E a fonte dos alimentos, eles eram praticamente produzidos de forma, né, regular, onde todos os indivíduos comuns praticavam agricultura. Já nas sociedades brasileiras, que é o assunto da nossa aula, não havia uma divisão social explícita. Os índios não haviam divisão, porque todos é uma comunidade. Era diferente das sociedades astecas, incas e maias. Entretanto, existiam aqui, em alguns grupos étnicos, líderes, caciques, que existiam nele o poder. E esse poder não era hereditário. E os homens e as mulheres, na nossa sociedade brasileira, geralmente, elas desempenhavam atividades distintas. Os homens caçavam, os homens iam guerrilhar, as mulheres cuidavam das crianças, cuidavam da casa e cuidavam da colheita. Tá? Então, assim, é interessante essa divisão dentro da nossa sociedade tribal brasileira, a América do Sul, no caso do Brasil, né, desse território da Pindorama, né, do Terra Brasília, da Ilha de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, Terra de Todos os Santos, né, a Terra dos Papagaios, tem tantos nomes para o Brasil, né? Então, aqui nas nossas sociedades indígenas, nossas sociedades eram igualitárias, totalmente diferentes das sociedades hierárquicas vistas com os incas, os astecas e os maias. Outra coisa que distinguia também, e era muito distinta essa questão das nossas organizações, estava então a influência da estrutura indígena da colonização. No Brasil, dessa sociedade brasileira, os portugueses eles criaram instituições que reproduziam o modelo de vida europeu como uma ideia, uma tentativa de civilizar os indígenas. Por exemplo, aqui no Brasil foi feita, né, a instituição da educação religiosa. Porque era a partir da educação religiosa que os tupiniquins, que os índios, os tupinambás, os tupis, o tronco macro-G, né,
Os Arawakes, né? E outras tribos, né? Elas tinham as missões jesuíticas, né? Chamadas as missões jesuíticas, de uma fonte de educação forçada de uma cultura europeia, né? Então, as missões jesuíticas, também conhecidas como reduções, né? Era nesse momento que recebiam principalmente os ensinos cristãos e da língua do espanhol. E eles também aprendiam latim, né? E alguns desses índios acabavam aprendendo também latim e espanhol ou português, né? No caso era português com os jesuítas, tá? Então, assim, os indígenas que não se adequavam aqui no Brasil a este modo de vida europeu, eles acabavam sendo obstáculos para a emancipação do poder da colonização. E qualquer obstáculo existindo naquele período tinha que ser descartado. Por isso que muitos índios entraram em guerra com os portugueses, tá? Muitas guerras foram travadas com os portugueses. Pô, é claro, né? Poxa, tu tá aí na tua terra, chega os caras de navio, de uma hora para outra, e diz: olha, essa terra não é mais tua, a partir de hoje você vai seguir o que eu estou dizendo e você vai ter mais uma coisa, você vai trabalhar de graça para mim. Né? Então, é claro que eles vão se revoltar, né? Nós vamos ver muitas rivalidades acontecendo, tá? E aí nós temos aí uma imagem, né? Uma tinta em óleo, né, das tribos, né, no caso aí dos tupis, né, você não esquece, os tupis se localizavam no litoral nordeste, leste brasileiro, tá, e os guaranis se localizavam ao sul, mais no interior, eles eram muito interior. E o G também, né, o tronco da matriz G, eles também eram interioranos. Então, os tupi-guaranis, eles eram mais do litoral, tá certo? Antes dos portugueses chegarem ao nosso Brasil, só para vocês terem ideia, os povos tupi, né, eles tinham aldeias onde cada aldeia tinha mais de 500 a cerca de 750 habitantes. Destes troncos principais, que é o tupi e o macro-G, o tupi ele se destacava. Os homens dessas aldeias tupis, eles principalmente se dedicavam à caça e à guerra e à fabricação de armas. Quando eu digo fabricação de armas, gente, não existia arma de fogo, tá bom? É arco e flecha, tá? As mulheres eram e também zarabatana, né? Que eles assopravam e por dentro da zarabatana tinha uma penazinha, muitas vezes embebida com veneno, né, de algumas espécies de animais peçonhentos. Então, eles utilizavam muito isso aí, a zarabatana. As mulheres eram responsáveis pela coleta de gêneros e substâncias. Você sabe um desses gêneros principais que eles plantavam? Mandioca, tá? Milho, batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora. Mas mandioca e milho não podia faltar pelas tarefas domésticas. Em sua sociedade não havia autoridade formal, né? Mas os guerreiros e os pajés eram os mais valorizados. Era uma sociedade, gente, tribal, onde todos se ajudavam. Numa oca central, tinha mais de 200 pessoas, só para vocês terem ideia, e ninguém brigava. As crianças eram destradas, treinadas desde pequeno para assumir a tribo. As mulheres eram criadas desde pequeno, né? As indiazinhas eram criadas sabendo que elas iriam casar cedo. Com 14, 16 anos de idade, elas já eram mulheres, elas já eram esposas. E cada chefe de tribo, né, poderia, obviamente, ter mais de uma esposa, e não existia briga. Uma coisa interessante da sociedade indígena brasileira era a relação entre homens. Era a coisa mais comum a questão da sexualidade, né? Quando havia o relacionamento entre dois homens. E isso não era nada horrendo para aquele período, não era nada, era a coisa mais comum que se existia. Era a questão do sentimento de um homem que tinha por outro homem, e ainda este homem que tinha um sentimento por outro índio, ainda tinha sua esposa que também permitia este tipo de relacionamento. Então era uma sociedade livre, sabe de quê? Preconceitos.
E isso indignou, sabe quem? A Igreja Católica. Porque um dos motivos que levaram a Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola, que quando veio ao Brasil encontraram uma sociedade onde homens relacionavam-se com homens e ainda tinham suas esposas, e que elas permitiam tal coisa, eles entenderam que ali era uma sociedade que precisava ser catequizada, liberta, uma sociedade que precisava ser purificada. Gente, isso é uma coisa absurda. Era uma sociedade livre de tudo na sua vida. Chega o europeu e desmonta toda uma sociedade que mais de 1000 anos já se organizava. Triste. Muitos índios morreram, muitas crianças foram assassinadas, houve um genocídio em massa. Né? Então, assim, se eles morreram, mas eu quero citar bem interessante essa questão da morte dos indígenas. Grande parte dessas mortes foram, obviamente, oriundas do contato com o branco, as doenças que os homens brancos traziam. A varíola, né, foi uma das principais doenças que matou muitos, a gripe, etc. e tal. Tá certo? E aí, nós estamos no mapa esquerdo, o mapa do território da América do Sul, onde aqui no Brasil nós temos 2 eixos principais, né? Os tupis e o do tronco G. No Brasil nós temos os tupis e o tronco G. Por último, nós temos aí os guaranis situados ao sul do território brasileiro. Tá aí os curuminzinhos, né? Tá aí a figura de um cacique, né? De um rapazinho, da índiazinha. São povos, gente, que conta a nossa história, são povos que precisam ser respeitados, são povos que precisam ser estudados, né? E mais do que tudo, são povos que precisam ter suas terras demarcadas. Suas terras, não são nossas, né? Dentro das sociedades indígenas, existia rituais. Entre desses, era um ritual chamado antropofágico. O que é o ritual antropofágico? Antropofagia, né? Antropo, homem, fagia, se alimentar da carne humana, né? É o alimento. Então, gente, eles não eram esse aspecto. Tem uma coisa que difere muito, eu quero deixar bem claro, entre canibalismo com esse momento antropofágico. O canibalismo é o ato sem pensar em comer carne humana. São atos que não são sazonais, ou seja, são atos que não têm um porquê, mas ele come porque ele quer comer, porque ele gosta de comer. Aqui nós não vemos nas sociedades indígenas brasileiras canibalismo. O que existe na sociedade brasileira é a antropofagia. Por quê, gente? A antropofagia, no caso do Brasil, nossos índios, eles se alimentavam dessa carne humana só em rituais. Não era todo dia, não era o ano inteiro, não. Eram em rituais sagrados, que só ocorriam umas 2 vezes, 3 vezes no máximo no ano. E isso quando ocorria. Por que ocorriam esses rituais antropofágicos? Preste bem atenção. Quando duas tribos se guerrilhavam, os que eram os perdedores acabam se tornando escravos dos vencedores. E os mais fortes destas tribos que foram derrotados, alguns deles que mataram também dessa outra tribo que os venceu, eles vão ser sacrificados. Não é eles no plural bem dito, é no máximo um ou dois que se destacavam na guerra. E estes dois só eram, né, eles eram praticamente comidos, como vocês estão vendo, cortando aí a coluna vertebral, as vísceras, né? E eles só eram comidos, né, e divididos todo esse prato, todos esses pedaços com a própria população, que passavam 7 dias, gente, comemorando, dançando, né, fazendo a volta. O choro da viúva simbolizava todo um processo, né, ritualístico, muito interessante ser visto. Né? Então, isso aí só acontecia quando havia muitas guerras, né? Quando havia alguma guerra que realmente merecesse existir esse tipo de ritual. O cidadão, ele era morto, né? A partir de uma machadada que era na cabeça dele, ele desmaiava e acabava sendo morto, porque a cabeça quase às vezes era esmagada. Seu corpo ele é trabalhado, ele era tratado, né? Eram tiradas as vísceras e elas colocadas no panelão.
Olha aí o que é que vai agora a palavra brasileira mingau. Você sabe de onde vem essa palavra mingau? Daí, vocês estão vendo. Mingau era as vísceras, era a parte do ser humano que eram colocadas no caldeirão, e aquilo ali formava um mingau. Aquele mingau era distribuído entre todos os integrantes da tribo, e todos eles consumiam o mingau com o corpo, as vísceras do corpo humano do cidadão. Então, as partes mais longas, mais costela, braço, perna, né, eles eram assados. E as vísceras eram feitas dela o mingau. Tá ok? Então, gente, é interessante ver essas imagens, porque fica para o nosso conhecimento, nosso engrandecimento, né, cultural, que nós deveríamos realmente ser, não é obrigados, mas deveríamos realmente saber de tudo isso, né? E de não taxarmos, e não falarmos besteira, de dizer que eram canibais. Eles faziam rituais chamados rituais de antropofagia. Inclusive, eles adoravam sardinha. Você sabe por quê, né? Porque o Pero, a sardinha, um bispo, ele foi devorado, né, pela invasão que os tupinambás tiveram, né, e eles devoraram o bispo Sardinha. Da mesma forma, essas sociedades indígenas têm muito a nos mostrar de seu carinho, do seu afeto, do seu amor pelos seus filhos e pela natureza. Onde você veria uma mãe hoje dando sua própria mama para um filhote de porco-espinho? Me diz, na tua vida, onde é que tu vai ver isso? Só isso aí, gente, só nas sociedades indígenas que tem a natureza como sua mãe, com seu foco, né, de uma vida tranquila, de uma vida de paz, onde não há distinção do bem e do mal, nem do ruim nem do bom, né? Onde não há distinção de quem é mais rico, quem não é. É uma sociedade que vive livre de pensar, uma sociedade que vive para viver. Mas o homem, ele destrói tudo isso, né? Hoje no Brasil, há cerca de 500 mil indígenas, né? São 215 povos diferentes. Mas você sabia que antes do Brasil ser descoberto, antes dos portugueses serem descobertos, vivia aqui no Brasil uma sociedade de mais de 5 milhões de indígenas? Mais de 5 milhões. E hoje só tem quantos mil? 500 mil. Veja quantos morreram, perderam suas vidas, perderam suas terras. Aqui são as reservas, né? As reservas, principalmente na região norte e no centro-oeste, das principais reservas indígenas do nosso território brasileiro. Temos aí os Yanomamis, eu vou falar o número de 4, que são muito vistas, muito ouvidas. São os Yanomamis, são os Kayapó, são os que vocês devem conhecer também, como aqueles que habitam ali o Parque do Xingu, tá? É o terceiro. E 4, que eu quero deixar muito bem, é a Raposa Serra do Sol. Quero deixar bem claro sobre a Raposa Serra do Sol. Essa comunidade da Raposa Serra do Sol, ali na fronteira quase com o Acre, mas é mais ali na Amazônia, vocês estão vendo ali na área esquerda, eu vou falar sobre ela. A Raposa Serra do Sol, ela vem sofrendo os embates com a questão do avanço, né, da domada dos desmatamentos do seu território. Foi essa mesma Raposa do Sol, não sei se vocês lembram, há uns 4 anos atrás, que eles sequestraram os repórteres, ou sequestraram os caminhoneiros, não sei se vocês lembram disso. Foi essa da Raposa do Sol aí, que fez uma matéria, inclusive no Fantástico, sobre essa questão das terras indígenas, porque, gente, olha, é a única forma que eles têm para eles terem sua terra e reconhecimento disto, infelizmente, é isto que está acontecendo. E em resposta a esse momento aí da Raposa do Sol, foi que eles fizeram um massacre. Vocês lembram aquele massacre indígena que houve? Pois é, foram representantes dessa comunidade aí indígena, Raposa Serra do Sol. Foi infelizmente um fato que aterrorizou os policiais, né? Os policiais não, os capangas dos latifundiários daquela região entraram lá e mataram, gente, pessoas que não tinham armas, só tinham arco e flecha, cara. Então isso é o Brasil que vocês conhecem, cara. Isso é o Brasil que ninguém quase fala, cara. 1500, 22 de abril de 1500,
os portugueses chegam à ilha de Veracruz. E os índios, o que é que eles pensam? Bom, adeus ao sonho da minha casa própria. Perdeu a casa própria, porque quem vai tomar a tua casa agora são os portugueses, né? Nos primeiros 30 anos do período pré-colonial, antes de formar a colônia, né, o governo português ele limitou-se principalmente, sabe o quê? A limitar a fazer envios de expedições. Ixi, as palavras são expedições. São envios de pessoas para eles conhecerem o território, destinadas principalmente ao quê? A conhecimento do território e a preservação da sua posse. Por que preservação? O que é que os portugueses tinham medo? De invasores. Eles tinham medo de estrangeiros. E muitos outros países europeus queriam também entrar nesse território. Holandeses, espanhóis, ingleses, franceses. Nós vamos já falar da França Antártica, em 1555. Então, o que é que acontece? Nós estamos aí em 1500 e 1530. Então, o Brasil era um pré-colonial. É o contato do homem branco com o índio. Era tentando fazer ali as amizades. É o conhecimento, né? É ali o contato entre o branco e o índio trocando presentes, né? Formando ali uma ideia ali de escambo. Essa história do escambo, ela acabou adquirindo, fazendo com que, né, os indígenas trabalhassem em troca para trocar o pau-brasil, que era a madeira principal, em troca, sabe de quê? Espelho, pente, bota. Era isso, o trabalho deles, o valioso trabalho deles era para ter uma troca de bugigangas que os portugueses traziam para o Brasil. No primeiro contato, em 1500, né, até 1515, o que eles faziam era isso daí, gente. Era trocar o trabalho pesado de que é extrair uma árvore de quase 30 metros, um prédio de 8 andares, que é o pau-brasil, para trocar por espelhos, para trocar por cordões, por coisas reluzentes, gente. Não é brincadeira não, é uma coisa absurda isso. Esse período ele não vai se ativar, não, nesse período de 1500 a 1530, a colônia em si ela não vai ser efetivada. Por que, que a colônia não vai ser efetivada? O que é que Portugal ganharia no território onde não tem ouro? Por quê? Porque os espanhóis, quando chegaram nos astecas, incas e maias, a primeira coisa que eles encontraram de cara foi o quê? Ouro. No colar, no pescoço. E aqui nos índios brasileiros não tinham. Então, foi o primeiro desmotivamento que os portugueses tiveram. Então, nós não vamos fazer nada aqui não, cara. Vamos só pegar o pau-brasil e pronto. Porque aqui não tem ouro, tá? O povo daqui não tem condições de fazer comércio com eles, porque são povos ignorantes silvícolas, né? E outra, tá dando mais dinheiro, não é no Brasil não, tá mais dando dinheiro aqui não, aqui não tá dando dinheiro de nenhum, tá dando dinheiro na Ásia, com as especiarias. Então, o Brasil ele ficou esquecido durante 30 anos pelo Portugal. Foi uma terra que só iam expedições para acabar ali com alguns índios, deixar alguns índios calmos, adestrar alguns índios, mas não era um país, era um território sem motivo nenhum para os portugueses permanecerem. Quando é que os portugueses realmente vão, né, perceber que ali é uma terra que possivelmente um dia vai dar riquezas? Vou já chegar lá. Então, durante esse período pré-colonial, a economia se dava através da troca, né, a mão de obra indígena para explorar o pau-brasil, como vocês estão vendo, extrativismo vegetal, e os portugueses davam essas bugigangas para para os indígenas. Foram feitas também pelo governo, né, de Portugal, né, foram criados as chamadas feitorias. O que eles eram essas feitorias? Eram locais que eles serviam para armazenar a madeira. Essa madeira ficava armazenada até os navios chegarem para recolher essa madeira e levar essa madeira para Portugal. Por que o pau-brasil era tão importante? Porque o pau-brasil saiu uma tinta vermelha, e essa tinta vermelha era muito utilizada para o tingimento de roupas, que eram feitas lá em Portugal. Tá? Então, eles eram muito utilizados, estes
pau-brasis, né? E ele era uma madeira boa, e outra, além disso, era uma madeira muito boa para construção. Então era um valor que existia na Europa muito grande com essa madeira chamada pau-brasil. Então os portugueses começaram a ganhar muito dinheiro com o pau-brasil brasileiro, né? Quem recebia o direito, ou chamado concessão para explorar o pau-brasil, se dava então o estanco. O estanco era esse direito de explorar o pau-brasil na terra, né, portuguesa. Todo aquele explorador que explorava o pau-brasil em comercializar esse pau-brasil, ele era chamado de brasileiro. Então, meus amores, vocês são brasileiros. Hoje não mais, né? Porque vocês não mais exploram o pau-brasil. Pois naquela época, assim como o funilareiro, né, o carpinteiro, o padeiro, todo eiro aí, né, se dá através de uma profissão. Então, brasileiro era aquele que comercializava o pau-brasil. Olha o termo de onde vem brasileiro, né? Aí a nossa madeira, né? A nossa madeira que foi tão explorada na nossa Mata Atlântica. Uma árvore de mais de quase 30 metros, um prédio de 8 andares, né? Para vocês terem ideia. Madeira grossa. E por dentro dela, a tinta vermelha, né? Que era muito utilizada para o tingimento. Aqui o mapa daquela época da Terra Brasilis, aqui embaixo você está vendo o nome, né? Terra Brasilis, né? Onde você vê os silvícolas. Silvícola é o termo utilizado para essas tribos indígenas, para esses indígenas da África. Então eram mapas bem característicos, né? De arte, né? Você pode perceber com araras, mostrando as belezas tropicais. E essa ideia foi toda levada para Portugal. E quanto mais se mostrava esse território bonito e belo de se ver, mais eles tinham interesse. Opa, não somente eles, mas os franceses também. Gente, os franceses vão começar algumas incursões aqui dentro do nosso território e vai incomodar isto os portugueses. Os portugueses incomodados, tá? Eles, durante este momento, vendo aí essas tentativas dos franceses dominarem, né, alguns territórios aqui no Brasil, que nós vamos ver que os franceses vão ficar durante 12 anos. Vou já mostrar isso aqui para vocês, tá? E para evitar, né, esse contato, esse domínio desses estrangeiros, o Brasil, durante esses 30 primeiros anos, a coroa portuguesa mandou expedições, né? Essas expedições ou eram expedições chamadas expedições guarda-costas, porque o nome guarda-costas não tem nada a ver com Kevin Costner não, né? O guarda-costas, mas tem também, viu, gente? É muito parecido com a história do guarda-costas. É proteger o território, né? Resguardar o território, né? Impedir a entrada de estrangeiros no território. Por isso que eram chamadas expedições guarda-costas. As primeiras expedições guarda-costas que nós tivemos foi com Gaspar de Lemos, em 1501. O seu objetivo foi principalmente de explorar esse litoral brasileiro, de reconhecer o litoral brasileiro, mais nada, né? Então foi a primeira expedição guarda-costa da história de Portugal aqui no Brasil, no período pré-colonial. A segunda missão guarda-costas vai ser 2 anos depois, foi a expedição de Gonçalo Coelho, onde ele vai buscar principalmente o interesse na exploração do pau-brasil. A terceira expedição, de 2 que vão ser feitas pela mesma pessoa, vai ser Cristóvão. Não é o Colombo, é o Jacques. É o Cristóvão Jacques. Ele vai vir 2 vezes para o Brasil. A primeira foi terrível. Foi terrível. Ele levou uma sola, a comitiva dele levou uma sola dos tupinambás. Já na segunda tentativa dele foi melhor. Na segunda tentativa dele foi melhor porque ele vai deter o contrabando de pau-brasil. Como assim deter o contrabando? Sim, porque já tinham pessoas aqui, já estavam aqui vendendo a madeira que não era permitida por Portugal para outras pessoas e levando para outros países. Gente, o Brasil começou foi cedo nessa história, viu? Então aqui, gente, era a terra de ninguém, tá? E essas 2 acabaram não sendo bem-sucedidas, devido ao problema que o Cristóvão teve, que era de policiar esse grande território, gente. Era um território gigantesco.
Então não dava para administrar, então não tinha como. E o Portugal ele tinha que pensar uma maneira para melhor administrar o território. O engraçado sobre essa questão do Gonçalo Coelho, né, que eu não sei que ano ele nasceu, mas ele fica até ele vive até 1554, que foi organizado em 1503, né, essa segunda missão de guarda-costas. O governo de Dom Manuel I, que era naquele período, ele havia firmado em 1502 o contrato de comerciantes. Você sabe o que é isso, gente? Eram pessoas que eram contratadas para comercializar o pau-brasil aqui nesse território. Uma dessas pessoas vocês conhecem. O Luiz já foi para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha, né? É esta pessoa aí que está mostrando a vocês, tá? Então, o Fernão de Noronha, ele era um desses comerciantes que eles comercializavam o pau-brasil. Né? Então, veja como é interessante. Dentro dessas feitorias que foram instaladas, elas serviam, como já disse, como depósitos, né? Até que as caravelas chegassem para que essa madeira fosse transportada para dentro da caravela e ela então partisse de novo para Portugal. Mas haviam piratas, mas haviam pessoas que vendiam por fora, por debaixo dos panos. Veja, nós começamos cedo, viu? A enrolar os outros e ganhar de quem ganha da gente. Então a gente já vive isso há muitos anos, né? Muitos séculos já. Então havia isso. Então a rei de Portugal, né? Ele, Dom Manuel, ele via que esse negócio tá errado, cara. Esse negócio tá errado, tá faltando aqui. Como é que pode? Como é que tá tendo esses outros países aí, meus rivais, também tendo a mesma madeira? De onde é que tá vindo essa madeira? Ora, de onde é que tá? Ora, de onde é que tá? Era daqui, cara. Tinha gente de Portugal aqui vendendo para os outros de fora, poxa. Isso estava errado, porque o que existia deveria ter era o pacto colonial, que só nós deveríamos ter o direito. Opa, não existia colônia ainda. A colônia, gente, só vai se dar depois dessas despesas que foram feitas com as expedições guarda-costas. O Portugal teve que aprender da pior maneira que, se ele não queria e não tinha interesse pelas terras, a França ela tinha interesse pelas terras aqui no Brasil. Francisco I da França foi um dos que disse assim: ora, o sol brilha para todos, e desconheço a cláusula do testamento de Adão. Onde é que está escrito no testamento de Adão e Eva que Portugal e Espanha devem dividir só para eles o novo mundo? Me mostre. Ele desafiou Portugal e ele tentou várias vezes, né, adentrar no território brasileiro. E ele entrou no território brasileiro. Maranhão foi fundada e foi dominada pelos franceses. Rio de Janeiro, na Grande Guerra da Guanabara, foi dominado pelos franceses durante 12 anos. 12 anos, só para vocês terem ideia. Então, a França dominou alguns territórios aqui no Brasil durante algum tempo, né? Mas ela levou sola, ela não aguentou muito tempo, ela acabou voltando e desistindo do Brasil, tá? Mas olha, qual foi o problema, principalmente, deste período pré-colonial? Por que a colônia não começou logo? Porque a questão, né, é que foi descoberto ouro na Espanha. E o Brasil estava com medo de perder terras para esses invasores, principalmente os franceses. E nesse período houve um declínio do comércio das especiarias no Oriente, com o Oriente. O que o Brasil tinha que fazer? Andando para a direita não estava dando certo, andando para a esquerda não estava dando certo. Gente, eu vou ter que focar. Eu vou ter que seguir um caminho que eu possa realmente me engrandecer e me enriquecer. É fazendo o quê? É formando minha colônia. Depois de ver que outros também queriam o mesmo território, foi quando Dom João III decidiu que a América, a partir de então, na América do Sul, o Brasil seria colonizado, seria agora uma colônia. Não existia uma colônia no Brasil. E o primeiro colonizador foi dado a partir e mandado em 1530. Foi a primeira expedição colonizadora da história do Brasil, né? Foi a de Martim Afonso de Souza. Por que é chamada expedição colonizadora? Porque não veio só ele, gente. Veio padres, vieram comerciantes, vieram artesãos, vieram
vieram uma comitiva muito grande de pessoas para trabalhar, para fundar a primeira colônia. Então, qual é o objetivo de Martim Afonso de Souza, que foi a primeira expedição colonizadora do Brasil? Foi explorar o litoral, combater os franceses, defender o litoral das invasões dos estrangeiros, procurar metais preciosos, fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo, sabe de quê? Agora eles estão pensando comercialmente, cana-de-açúcar. Foi ela que inicia a economia do Brasil, o segundo ciclo econômico brasileiro. E vai ser no ano de 1532, 2 anos depois de quando ele chega no Brasil, ele funda a primeira vila do território brasileiro, que é a Vila de São Vicente. E lá era um território onde viviam guaianazes e índios carijós. Foi lá na Vila de São Vicente que ele ergueu as suas casas, as primeiras casas do Brasil. Ergueu uma capela e o primeiro engenho de cana no Brasil foi erguido em São Vicente. Você sabe o que é São Vicente, né? Você conhece, é São Paulo, poxa. É um território de São Paulo, que mais tarde seria o território de São Paulo. Tá? Então é a capitania, aliás, é a Vila de São Vicente. Mas, gente, essa aí é um mapa da trajetória, né, do Martim Afonso de Souza, né, a primeira expedição colonizadora. Ele chega aqui, né, na ilha de Itamaracá, né, em janeiro de 1931. Aí ele vai descendo, vai para a Bahia, depois ele vai aqui para Cabo Frio, né, já descendo aqui para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que seria futuramente hoje o território de São Paulo aí, no território aí da Ilha da Cananéia, né, etc e tal. Aí ele ainda desce aí para a ilha de Santa Catarina, ou seja, ele reconhece o litoral brasileiro. Ele, inclusive, ultrapassa o território do Tratado de Tordesilhas aí. O cultivo da cana-de-açúcar se deu principalmente na região de São Vicente. Tá? Os primeiros colonos eles iniciaram, então, o cultivo dela e instalaram o primeiro engenho do Brasil. Tu não esquece que eu vou cobrar de você. Atividade econômica que compensasse principalmente o empreendimento colonizador, o açúcar, né? O pó branco, né? O açúcar que deixava tanta gente doida e valia muito dinheiro, cara. Então, com a empresa açucareira, iniciava então a montagem de uma organização produtiva dentro das diretrizes do Pacto Colonial, Metrópole e Colônia. A metrópole enviava mantimentos, enviava materiais, produtos manufaturados para a colônia, vendia, né? E a colônia mandava a matéria-prima para a metrópole, né? Então, houve um monopólio do governo português com a exclusividade do produto chamado açúcar. Durante esse período, havia, como te falei, dentro das ideais mercantilistas, o pacto colonial, o monopólio de comércio que a metrópole exercia sobre a colônia. A colônia recebia os produtos manufaturados vindos da metrópole e a colônia, por obrigação e exclusivamente, enviar toda matéria-prima para onde? Para a metrópole. Então existia um monopólio, ou seja, mono é um, né? Então a metrópole ela tinha um monopólio de tudo que era produzido e exclusivo na colônia. No período da economia colonial, né, nesse primeiro período, nós temos a economia açucareira. Por que o açúcar deu tão certo? Duas regiões vão se destacar no litoral brasileiro, que é Pernambuco e Bahia. Né? Pernambuco e Bahia são as grandes regiões produtoras de cana-de-açúcar. Zona da mata, cara. Lembra que eu te expliquei, poxa, na aula? Zona da mata açucareira, poxa. Nordestina. É por isso que vai se melhor dar no Nordeste do que na região Sudeste a cana-de-açúcar. Por isso que Pernambuco vai entrar como uma das principais cidades. Escuta aí, Pernambuco. Daqui a pouco nós vamos já falar. Então, por que a economia açucareira deu certo? Porque nós tínhamos disponibilidade de terras, havia um elevado valor de produto da Europa, e o clima e o solo de terra roxa, solo massapê, né, ele era favorável à plantação da cana-de-açúcar. O sistema que foi implantado aqui no Brasil foi o chamado plantation, que eram formas de latifúndio, onde a escravidão existia, que eram os negros, que os negros já estavam aqui, né, sendo comercializados e trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar. A monocultura, pelo sentido que só se produzia um artigo, que era a cana-de-açúcar, e todo este processo da produção do açúcar, ele era para exportação, ou seja, era para vender no mercado externo, calma, vender para
Portugal, jamais. Então, Portugal, ele recebia este açúcar e vendia no mercado internacional. Aí nós temos os famosos engenhos de cana-de-açúcar, né, puxados por boi, e tá aí a moenda, né, que vocês estão vendo aí. Aí, quando não tinha o cavalo de boi, os negros na senzala, ou então nas casas mor de feitio, eles tinham esses rolos onde a cana-de-açúcar passava e dois negros, né, faziam aí a rotação desse tipo um relógio, né, a rotação dessa prensa para que soubesse aí, saísse o caldo, né. Os índios foram escravizados. O problema dos índios é que eles eram revoltosos, eles brigavam, eram preguiçosos. E por isso que a mão de obra negra foi importantíssima, né? A utilização da escravidão negra para este período da história brasileira. Os índios, eles se revoltavam demais. Então, teve dificuldades esse período da colonização, de 1500 a 1532, 1533, foi muito difícil realmente organizar o território. Por quê? Porque muitas guerras entre os indígenas, né, entre os próprios colonos, precisava de ter uma proteção para os missionários, né, juntamente aos índios. Havia uma baixa resistência indígena, por baixa resistência no sentido de quê? Que eles morriam por conta das doenças trazidas pelo homem branco. E havia um difícil controle que os homens brancos tinham de controlar a fuga desses indígenas dos trabalhos, né? Então, eles, no meio do trabalho, eles saíam fugindo, entravam dentro da floresta, no caso, dentro do sertão, o que é sertão? É o interior. Eles entravam para dentro da floresta e assumiam ali. Então, eles perdiam mão de obra. Então, era mais fácil o quê? Os negros, né? Por isso que os negros foram muito comercializados no Brasil. Para organizar e acabar com todos esses problemas, o governo de Portugal criou, né, as chamadas capitanias hereditárias. O Dom João III, em 1534, ele funda as capitanias hereditárias com o objetivo de defender o território, de povoar o território e de produzir muito no nosso território. As capitanias hereditárias eram lotes de terra, cada lote tinha 250 quilômetros de extensão. Tá? E esses 15 lotes de terras, eles eram doadas, entre aspas, pelo rei de Portugal. O rei de Portugal, Dom João III, ele dizia assim, olha, eu tenho duas notícias para lhe dar. Você quer um pedaço de terra muito grande, maior do que Portugal, eu vou lhe dar. Aí o cara, quero, mas tem um porém. Tu vai ter que ir para lá, criar família lá, desenvolver o povoamento lá, tudo às tuas custas. Eu não vou dar um tostão. Isso aí se chama o quê? Presente de grego, justamente, gente. Então, o rei de Portugal, Dom João III, ele chamou as pessoas para ir ao Brasil para tomar de conta desses lotes de terras, né? E a ele eram chamados, então, eles recebiam a chamada carta de doação. E eles se tornavam donatários daquele território que foi dado, entre aspas, né, pelo Dom João III. Havia uma transferência de despesas, como eu já te falei. Toda a despesa que era feita para organizar esses lotes de 250 quilômetros para essas pessoas, essas mesmas pessoas gastavam o próprio dinheiro. Gente, só que isso aqui, essas capitanias hereditárias, só vão passar 2 anos. Elas foram fundadas, a primeira capitania hereditária vai ser fundada em 1534, mas elas só vão durar 2 anos, porque elas não vão dar certo. O golpe que Dom João III quis dar para essas pessoas, o pessoal não é burro, não. Eles entenderam que, pô, se eu fosse para lá, vou gastar dinheiro, vou ser atacado por índios, vou morrer. Não, nem vou. Por isso que essas capitanias hereditárias não deram certo. Muitos deles nem foram para o Brasil. Essas capitanias ficaram sem dono e só deu certo para quem? Para os franceses, que não tinha organização e os franceses foram para lá. Ora, é claro, né? Então, assim, essa história das capitanias hereditárias foi um fiasco. Dessas 15 capitanias hereditárias, só duas se deram bem na história. Que foi a capitania de São Vicente, tá? Que é lá em São Paulo, e principalmente a capitania de Pernambuco. Pernambuco se deu muito bem, porque Pernambuco era a terra da cana-de-açúcar. E um outro território que entra juntamente com Pernambuco vai ser a Bahia. A Bahia também vai ser muito importante com essa questão da produção de açúcar.
Tá certo? Então, essas aí são os 15 lotes de terras que foram, né, doadas, né, pelo rei de Portugal, onde ele era formado aí os donatários. Esses donatários recebiam a chamada Carta de Foral, que era uma carta que dizia os direitos e os deveres que esses donatários tinham que ter. Os direitos, aplicar justiça, escravizar os índios, o direito, e doar sesmarias. O que é doar sesmarias? Lotes de terras para outras pessoas que eles confiassem. Né? Então, e os deveres? Era fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Poxa, cara, nós temos um problema, né? Isso aí é o atual, né? De Jorge Pimentel Sintra, a nova forma de ver essas capitanias hereditárias. Nós temos aí essas outras que estão aí no meio horizontal e as outras que estão ali em vertical, né? Então, dessas 15 capitanias hereditárias, 2 se destacaram, que foi, repito, São Vicente e a capitania de Pernambuco. Nessas capitanias hereditárias, como eu te falei, elas foram fiasco, porque faltou interesse desses capitães de ficar realmente, muitos foram embora, muitos nem foram, né? Havia falta de recursos que o governo de Portugal não mandava, por quê? Porque ele disse no dia que você se tornava um donatário, vai por tua conta, eu não quero nem saber, eu só quero receber. Então havia outro problema, a distância excessiva da metrópole, né, de levar essa mercadoria. Havia o problema das invasões estrangeiras e outra, ataque das próprias tribos indígenas, né? Com exceção, como eu te falei, 2 capitanias sobreviveram, se destacaram, foi a de Pernambuco e a de São Vicente, tá certo? Para acabar com essa história das capitanias, porque não deram certo. Mais uma vez, o Brasil desfaz o Portugal desfaz o que ele fez. E agora vamos criar uma nova maneira de administrar o território. Então, o Portugal cria o chamado governo geral. As capitanias são desfeitas e agora vai ser criado um governo geral. Esse governo vai ser formado, vai ser criado pelo rei de Portugal. Então, o rei de Portugal, ele cria o governo geral, que tem como principais objetivos corrigir os erros que foram dados das capitanias hereditárias, e outro objetivo é descentralizar, de centralizar a administração de uma maneira mais correta. Criaram-se, então, cargos públicos, os chamados cargos auxiliares. Que nada, cara, isso aí era cargos de amigos. Então, clientelismo, cara. Se tu era um amigo do cara, o cara, ó, vou te botar como ministro da Justiça. Vai dar legal. Isso não existe no Brasil, viu, gente? Qualquer semelhança é mera coincidência. O clientelismo, né? Essa questão do amiguinho, né? De botar quem é amigo do outro, é dessa forma que nós fomos organizados, meus amores. Então, esses governos gerais, esse governador geral, ele criava, né, esses cargos auxiliares do governador, que era o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. O ouvidor-mor era aquele que ele cuidava da justiça. O provedor-mor é aquele que cuidava da questão do dinheiro, a cobrança dos impostos. E o capitão-mor era o responsável pela defesa do território. O governo geral coexistiu, né, ainda com o sistema de capitanias hereditárias até 1759. O governo geral, como já te falei, era disponibilizado nesse organograma. O governador geral, ele escolhia quem seria o provedor-mor, o ouvidor e o capitão. Este governador geral ainda tinha como organização a responsabilidade dos donatários e os governadores de cada capitania da coroa. E, por final, para organizar os donatários e os governadores de cada capitania, desses 15 capitães, né, 12, 15 que sobraram aí, né, foram criadas as chamadas câmaras municipais. Vou já explicar as câmaras municipais. No Brasil, na administração geral brasileira, no governo geral, tivemos 3 governos gerais. O primeiro governo geral foi com Tomé de Souza, de 1549 a 1553. Tomé de Souza funda a capital do Brasil, Salvador. Ele doa Sesmarias, que é território, né? Ele também cria engenhos em Salvador e também a criação do primeiro bispado do Brasil. Porque também com ele vai vir os jesuítas, que são esses daqui. O primeiro jesuíta que vai vir juntamente com o Tomé de Souza é o padre Manuel da Nóbrega.
tá certo? Depois de Tomé de Souza, vai vir Duarte da Costa. Duarte da Costa fica como governador de 1553 a 1558. O problema do Duarte da Costa, né, e do seu filho também, foi as rivalidades com os franceses, principalmente no Rio de Janeiro, que os franceses passaram a dominar o Rio de Janeiro durante 12 anos. Vai ter a guerra da Batalha ali, de Guanabara, né, da ilha da Guerra de Guanabara, que eles vão sair perdendo, né, praticamente, e só é com o sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, que finalmente vai, né, expulsar os franceses do território brasileiro. Interessante, na chegada de Tomé de Souza, quem vinha com ele era o padre Manuel da Nóbrega. Quando Duarte da Costa veio para o Brasil, você sabe quem foi que veio junto com Duarte da Costa? O padre José de Anchieta. Qual a importância do padre José de Anchieta para o Brasil? É que ele vai fundar o Colégio São Paulo, cara. Lá em Piratininga, cara. Você sabe o que é que vai acontecer lá em Piratininga, em 1554? Do colégio chamado São Paulo, que ele funda, se forma uma vila chamada São Paulo. E essa vila, mais tarde, vai se formar a cidade de São Paulo. Por isso que a gente chama que quem criou a cidade de São Paulo, quem formou a cidade de São Paulo, foi o padre José de Anchieta. Tu não esquece disso não, cara. Por favor. As câmaras municipais, elas eram áreas com instância de poder local, cara. Nas câmaras municipais é onde muitas vezes se julgavam as leis, se cobravam os impostos, era o local da administração pública, era onde vinham os regulamentos para o comércio, era onde saíam os ofícios para o abastecimento das coisas, era nas câmaras municipais, né? Então, quem é que trabalhava, quem é que organizava? Eram os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram homens brancos, ricos e proprietários de terra. Então eu disse que essas câmaras municipais, elas serviam, né, principalmente para regulamentar as construções dos vilarejos, a limpeza das vias públicas, né, a fixação das penas para quem faltasse às procissões, né, a questão também do controle de pesos e medidas, a prisão dos acusados de perturbar a ordem, mas também nas câmaras municipais, elas, como eu já te falei, prisão, né, elas hoje em dia ainda existem, né, hoje é museu, muita da parte delas, né, por exemplo, que eu já mostrei, já falei aí que o Luiz já foi lá no Museu de Câmara e Cadeia, que hoje é o Museu dos Inconfidentes, né, Museu da Inconfidência Mineira, né, Museu lá de Tiradentes, etc. E tal. Como em Aquiraz também é um museu sacro, né, do São José de Ribamar, né, lá em Aquiraz, que é o padroeiro de Aquiraz. Então, para organizar esse governo geral, o Brasil teve que ser dividido, né? Foi o governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte para Salvador e o governo do Sul para o Rio de Janeiro. A capital era Rio de Janeiro. Bem, a capital do Brasil ainda era Salvador, né? Então, essa divisão do governo acabou aí ocasionando um período de domínio que os espanhóis, né, vão chegar e dominar Portugal durante a chamada União da Península Ibérica, que foi assim o resultado da união das dinastias monárquicas entre Portugal e Espanha após a Guerra de Sucessão, né, lá em Portugal. Então, essa divisão da colônia, né, de 1580 e 1640, com a União Ibérica, e após isso, o Brasil se dividiu, né, em duas regiões. Mais tarde vai ser conhecido como Grã-Pará, né, que é da região de São Luís, no Maranhão, né, no estado do Maranhão, e ao sul, no litoral, também aqui, né, do Nordeste ao litoral, nós temos aqui, né, de Natal até o Santos, aqui em São Paulo, nós temos aqui o estado do Brasil, né, onde temos o outro governo, onde temos aí Salvador. Então, no norte, nós temos o Maranhão, São Luís, que eram, obviamente, redutos dos antigos franceses, né, e no sul nós temos o Salvador. A Igreja Católica, ela estava lá presente sempre, né? Então, assim, havia vários missionários chegando ao Brasil com a campanha, né, principalmente jesuítica. Então, nós vamos ver capuchinhos, né? Nós vamos ver alguns franciscanos chegando ao Brasil e várias outras comitivas de religiosos no Brasil, formando o chamado padroado, que era um acordo entre o Papa e o rei de Portugal, que estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à igreja. Deveres e direitos eram chamados no período aí do padroado que a igreja tinha junto com o rei de Portugal.
né? Então, várias missões jesuíticas vieram ao Brasil, né? E lembrando, né, a missão somente fundada aí, a Companhia de Jesus Inácio de Loyola, né? Padre José de Anchieta, né? Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira, são pessoas importantíssimas da nossa história brasileira, tá certo?